Tô aqui em Boa Viagem, né? Fica na zona sul do Recife, Pernambuco. Deu uma chuvada, né? Atrasou um pouco. Eu saí umas 6 e pouca lá do Jardim Muribeca. Aí choveu, atrasou. Parei um pouquinho aqui em Boa Viagem. Ainda eu vou parar para mim gravar meus conteúdos. Vou parar lá no Recife Antigo, né? Vou gravar uns conteúdos lá. Aí depois do Recife Antigo eu vou para Olinda. E eu vou de bike. Aí eu tenho que correr atrás do ouro, né? Gravar conteúdo. Eu trabalho com isso. A minha bike tá aqui do lado porque choveu. Aqui, ó. Vai gerar conteúdo, minha gente. E se gostou do vídeo, deixa aquele velho like, comenta aí embaixo no vídeo. Ou se não, me segue aí no meu canal do YouTube. Vai gerar conteúdo, o nome que tá aí.